Joia! Então, continuando nosso papo da aula anterior, agora a gente vai ver como a química de fato acompanha o ser humano na história e como ela está presente em absolutamente tudo no seu cotidiano. Então, química na história, eu quero tentar contar para você a história da humanidade a partir do domínio dos materiais, e isso significa o domínio da manipulação da matéria, né? Então, na Idade da Pedra, nesse tempo aqui antes de Cristo, 600 mil antes de Cristo, o que se fazia era mudar a forma de materiais rochosos visando algumas finalidades, né? Sem exatamente transformações e reações acontecendo ali. Na Idade da Argila, e essa Idade da Argila às vezes é mencionada, às vezes não, tem um certo debate, se produziam casas e vasos a partir da transformação da argila e você utilizar ela como cerâmica, né? Então já é um avanço ali na nossa capacidade de manipular a matéria. Chegamos então à Idade dos Ferros, e a primeira idade é a Idade do Cobre, em que o cobre era usado praticamente puro, né, ou com pouquíssimas impurezas para fazer revestimentos e decorações. E a idade que se segue pouco tempo depois é a Idade do Bronze, e lembre-se que bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, de fato, na Idade do Bronze ainda existe cobre, só que agora ele passa pela formação de ligas mais ricas e elaboradas. Então aqui, ó, formação de ligas metálicas mais elaboradas, dependendo da finalidade, se você precisava de um material mais duro, mais resistente, etc, né? Aqui eu ressalto o uso bélico. Muita liga de cobre e estanho para formar bronze, mas também ligas que usavam prata, usavam chumbo, usavam ouro, né? Então essa idade já era assim uma capacidade do ser humano de fazer o uso da matéria de uma maneira assim mais profunda, né? E por fim, aqui a Idade do Ferro, em que eu destaco a utilização do minério de ferro. Vale a gente ressaltar que aço é uma liga metálica de ferro e cobre. A partir daqui a gente ganha alguma facilidade ali na metalurgia, porque a metalurgia do ferro é muito simples, mais simples em relação a estes outros, né? Então fica mais fácil fazer os nossos materiais. Bem, e aí eu quero te contar que a história da humanidade pode ser contada como a história do domínio da química. Então, qual seria a idade que a gente vive hoje, né? Hoje em dia a gente vive uma idade que é muito difícil de você dizer, explicar a partir de um material, visto que nós fazemos uma diversidade de soluções técnicas para diversas coisas, né? Usando muitos materiais. Mas se fosse para escolher, geralmente se fala que vivemos a idade do silício, e aí você tem que pensar em computadores, semicondutores, chips, né? Essas coisas assim. Ou então também vivemos a idade do plástico, e aí você pensa em praticamente tudo, afinal de contas a gente vê plásticos em diversas situações, inclusive no seu computador, né? A estrutura geral dele geralmente é feita de plástico, muitas estruturas de carro, por exemplo, são feitas de plástico, né? Então eu diria que a gente vive a idade dos semicondutores e a idade do plástico. Bem, para finalizar, a química no cotidiano, absolutamente tudo que você usa o tempo inteiro tem conhecimento químico envolvido. Então, exemplos rápidos. Remédio exige conhecimento químico para saber como que ele interage com você, como que ele pode ser produzido. Um sabão, que é uma estrutura razoavelmente simples, exige conhecimento químico de saber como que ela interage com a gordura, como que ela interage com a água. Perfume, como que você separa aquele princípio ativo que tem odor, né? Gasolina, você precisa saber produzir, você precisa saber como que ocorre a queima, né? Quais as misturas perfeitas. E aqui, só para deixar você assim, atento e atenta, que a química não é só material que está à venda, mas a química também é você. Então você é uma máquina química e é interessante que você perceba. Então você enxerga a visão, o que acontece no seu olho, né? A luz chega e é levada até a sua retina. Quando ela chega à retina, aquela luz é responsável por realizar uma rotação em uma molécula que se chama rodopsina. Esta rotação é capaz de liberar um impulso elétrico que chega no teu cérebro e é interpretado como visão. Pois bem, então eu estou te dizendo que o ato de enxergar, na verdade, é uma rotação de moléculas e, portanto, é química. Digo mais, o ato de você ter paladar, você conseguir sentir o gosto das comidas, é química, afinal de contas, é uma interação
das moléculas da comida, né, das espécies químicas da comida, com as suas papilas gustativas. A depender da interação, você sente um certo gosto. Portanto, isso é química. Todo o metabolismo que acontece em você, né, o ácido do seu estômago, a base ali no começo do seu intestino, todos esses processos são processos químicos que acontecem em você. E por fim, esse eu gosto de colocar só para cutucar, o pensamento é química, visto que no seu cérebro existem impulsos elétricos, eles passam de neurônio para neurônio, mas existem moléculas que são colocadas entre os neurônios, por exemplo, a adrenalina, que são capazes de aumentar esse fluxo, diminuir, potencializar ou não. E isto está associado à propriedade química daquela molécula e, portanto, o ato de pensar também é química. Tá bom? Nos encontramos na próxima aula para a gente tratar de temas um pouco mais técnicos, aí sim começando a nossa disciplina, digamos que para valer. Até já!